Pode continuar. Tá, então a ideia é fazer a Carolina Jéssica, minha personagem carro-chefe, que a culpa é do Elvio Tamoio. Ele Meu não, sim, Elvio, você fica insistindo. Agora eu não tenho mais idade pra fazer, não tenho nada pra mostrar. 60 anos de idade, agora que eu não quero mais fazer, que eu não preciso mais fazer, aprendi isso com meus amigos da política. Eles falam assim, não, mas eu não preciso, acho tão bonito. Aí vendeu a chácara, falou, agora também não preciso mais. Mas aí, isso é praga do meu pai, viu, Elvio? Por quê? Porque meu pai falava assim, vocês ficam fazendo teatro, o pessoal, eu falei, pai, lá tem até gente boa. E aí tem mesmo, cara, e pior que tem verdade, e é o que mais sofre, inclusive, né? Então a Carolina Jéssica fez sucesso na década de 90. É isso que eu ia te falar, a gente começou, mas tem muita gente que não sabe que 15, 20 quem anos. É você, vamos começar. Eu sou Marcelo Corrêa, moro em Araraquara, fiz letras e comunicação social. Quando eu deixei letras, o pessoal me convidou para participar de um show que era uma coxa de retalhos, né? Sob a direção de Zé Pedro Antunes, que lecionava alemão na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp. E eu fui fazer parte do show como convidado especial e criei uma personagem chamada Carolina Jéssica, uma aluna de letras. E fiz um discurso de agradecimento, um monte de bobagem, um monte de erro de português, toda simplesinha, vestida no brechó, né? E foi muito sucesso. Eu ouvi uma versão de que ela vinha de ônibus de Bitinga, não era uma coisa assim? Não, é viagem. Que ela era uma estudante e que ela fazia ela bordado. fala que ela chega de pé no chão, pequenininha, aí ela foi lá fazer letras, mas ela chegou lá, as letras já estavam tudo feita, aí ela pensou, foda-se. E aí ela vai contando coisas da vida particular dela, namorado, casou, e aí a questão dos shows e tal, e aquilo foi crescendo. Quando o pessoal esperava que ela fosse desbocada ou falasse tudo errado, ela entrava com português impecável porque tinha sido convidada para a Academia Brasileira de Letras. Não é? E uma roupa meio... sempre imitando uma grande artista. Nesse caso da Academia Brasileira de Letras, foi inspirado na Ana Maria Braga. E eu fiz a Tiazinha, fiz a Cláudia Raia, homenageei vários artistas, Marilyn Monroe, eu tenho as fotos aí. E aí, com essa história, foi evoluindo o quadro dela, me chamaram para fazer o SESI, ganhei melhor espetáculo do ano, né? Só fui apresentar, acho que em Franca, 2000, ano 2000. E eu estava casado, minha mulher ficava brava. Você não ganha nem para pagar os filhos postiços. Mas eles são caríssimos. Entendeu? E aí fui lá me apresentar, enfim. E aí a plateia lotada, 12 pessoas riam, o restante muito sério, muito bravo, né? Aí os caras queriam me pegar no estacionamento, porque diz que tinha criança na plateia. Eu falei, mas no palco também, né? Eu sou uma criança. E aí você falou, olha, fiquem calmos, né? Eu não sabia que vocês eram tão conservadores assim, né? Tanta coisa para fazer no sábado Mas que à cidade noite. Que era isso? Eu acho que era Franca. A única piada que eles riram foi quando falava da dupla sertaneja de lá. Conforme o lugar que eu apresentava, Sim, tinha uma informação. Enfim, tem mil histórias para contar. E por que ela não está presente, por exemplo, no YouTube, que hoje já é um meio, né? Uma forma de conversar. Eu fico insistindo com você, às vezes eu até fico parecendo que estou chato demais. Não, né? Legal, porque você é o único. Não, tô brincando. No aniversário da Odete ainda falaram, vira e mexe, modéstia a merda, como dizia minha mãe. Todos os lugares que eu vou, as pessoas ainda falam. É impressionante como aquilo fica no imaginário das pessoas, né? Também eu fiz, acho que 15 anos em seguida, né, em cartaz fazendo a Carolina Jéssica, mas no campus da Unesp, e aí ela foi extrapolando, foi fazendo em outros lugares, o que me fazia me sentir um estrião na vida, né, assim, o teatro está incorporado, né, então foi a personagem que eu fiz da minha carreira que mais deu resultado, porque eu escrevia, eu produzia, eu fazia tudo, e fazendo psicanálise, conversando com meu amigo Cássio Pelato, ele falou, mas quem que é a Carolina Jéssica? Eu falei, pensei, falei, sou eu. Porque depois a gente chegou à conclusão que era uma exteriorização da mamãe, né? do lado mãe, aquela coisa freudiana, né? E que foi muito legal porque eu pude enxergar o humor que isso tinha. Depois, para mim, perdeu um pouco o sentido, até porque o mundo mudou, eu mudei. E eu fazia isso numa época em que ninguém fazia, porque não tinha nem
o nome stand-up não existia. A gente era meio que fruto do teatro de revista, que depois tinha Porno Chanchada. Me ajuda, tem toda uma história. Aí você vai fazer o humor, era um esquete, a gente chamava de esquete. Eu trabalhei com Lúcia Delboni, minha amiga, e aí a gente fez intervenções livres, né, depois de ter ministrado cursos sobre Stanislavski e Brecht, sempre pesquisando e tal. Falei, vou fazer uma coisa da minha cabeça. Acho que por isso que fez sucesso, porque eu me divertia muito fazendo, várias vezes E eu vou te revelar uma coisa, eu nunca vi uma apresentação da Carolina Jéssica inteira, por isso e olha que eu tô falando de uma coisa, fotos dela. E eu tô te falando algumas coisas aqui. É legal mostrar foto? O que você quiser, o que você quiser. Na verdade, esse canal, que agora é meu canal, que tem que falar assim, né? No meu canal você pode fazer exatamente o que quiser, né? Olha que legal. Olha aí. Tá aí, vamos, cadê? Opa. Aqui. Só, aqui é isso. Esse é meu irmão Ricardo, já que apareceu a foto dele, que aqui está na capa do livro do Chico Felitti. Sim, Ricardo, o maquiador, Sim. a garota do programa e o Silicone, uma história de amor. E a Vânia, que está em Paris, bem. hoje era o Wagner, né? Tá, e aqui Terceiro a Carolina, Ricardo. que é a pauta E aqui nossa. a Carolina Jéssica voltando. Aqui. A mais Carolina aqui, mais Carolina ali. Amiga. Quanta Carolina. Aqui é no comecinho, acho que foi uma das primeiras apresentações dela. Olha só. E fazia dentro de casa essa apresentação. Fazia dentro de casa. Né? Aqui foi acho que no Degraus. Tá. Olha que bárbaro. Olha aí, Carolina. Tem uma seleção Muito aqui. bem, muito bem. Agora só que é o Tem seguinte, muita como a coisa. gente não tem edição, eu vou ter que começar a fechar essa prosa. E eu vou começar a fechar essa prosa com o seguinte compromisso, Marcelo. Que Olha já aqui está a sendo foto que gravado. eu falei dela fazendo quando entrou na Academia Brasileira de Letras, que era uma gozação, né? Isso. Ela toda fina, falando português correto. E aí, ó, Zé Pedro, nosso diretor, meu amigo. Sim. Aliás, está aqui em Araraquara ainda, não tá? Então, pois Esse é. vestido foi desenhado por Ernesto Lia, meu amigo. Quem está aqui do meu lado é o Andrezinho, irmão do Bom, Maneiro. então só pra gente fechar isso, compromisso. A Carolina Jéssica vai estar aqui. Em um mês, no máximo, ela já está no YouTube, é isso? Eu não posso prometer nada. Não, Ó, não é questão de prometer, é questão de comprometer. Né? Na verdade, é começar a não fazer... é uma promessa, é um É um comprometimento. comprometimento. Aqui ela né? dando aula sobre sexualidade. Olha só. Aliás, quem quiser, Lúcia inclusive Delboni, aí, eu. né? Quem Olha, acha era que- de tiazinha. Olha isso, gente. Que maravilha. Tá, então a Carolina Jéssica vai vir pro canal do Marcelo Correia, é Aqui isso? foi quando o jornal do pessoal lá de São Paulo, do... Ó, nós temos Ô, 30 Zé segundos. 30 segundos para encerrar. Vamos Aqui lá. foi quando eu ganhei o prêmio. Olha lá, do SESI. o prêmio do SESI. Agora diz, só para encerrar, você tem 30 segundos para se despedir, então vamos lá. Então, muito obrigado. Carolina Jéssica, vem aí. Eu vou fazer um esforço hercúleo para atender esse grande amigo que é o Elvio Tamoio, para poder desenterrar essa bendita personagem. Puta que pariu, eu me sinto um Calbi Peixoto cantando Conceição. Conceição! Que saco, a gente faz tanta coisa que tem que ficar fazendo Carolina Jéssica. Muito bem.